Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui hoje reunidos para dar continuidade ao estudo do livro 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que nós possamos ter a ambiência adequada ao estudo, para que possamos compreender todos os ensinamentos que teremos hoje, vamos buscar uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje será a mensagem número 8, intitulada Vida e Posse. O versículo destacado por Emmanuel está narrado em Mateus, capítulo 6, versículo 25. E diz assim, com as palavras de Jesus: Não é a vida mais que o alimento? E Emmanuel faz as seguintes considerações sobre as palavras de Jesus. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam uma romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam. Acumulam ouro sem proveito. Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia, com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, buscando nas páginas do livro 50 anos depois, os ensinamentos trazidos por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ambos teus filhos amados. Pedimos que hoje possamos compreender os ensinamentos que encontraremos na leitura, que possamos trazer para a nossa vida diária todo o aprendizado e colocá-los em prática. Abençoa os nossos lares, abençoe o nosso caminho evolutivo, para que possamos seguir, Senhor, em busca do nosso amado Pai Celestial. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, amigos, vamos começar o nosso estudo fazendo aquele habitual pequeno retrocesso para nos situarmos na história. Então, nós terminamos o capítulo 3, começamos o capítulo 4, né? Na Via Nomentana, o nome do capítulo, intitulado, né? E vamos encontrar, então, a Téria, a serva infiltrada por Cláudia Sabina no lar de Elvídio, e as duas conversando, a Téria colocando Cláudia Sabina a par de uma conversa que ela escutou entre Túlia, amiga de Cláudia, de Alba Lucínia, né? Uma conversa que as duas estavam tendo. E nessa conversa ela então fica sabendo da paixão do marido de Cláudia Sabina por Alba Lucínia. E isso não incomoda Cláudia Sabina de forma alguma. Ela acha até que poderá ajudar nos planos dela, né? Até porque o casamento dos dois foi um arranjo do imperador, né? E ela conta também para Cláudia Sabina que que elas irão a uma reunião cristã. E Cláudia Sabina, então, já elas não sabem, né, do perigo que é isso, que é proibido. Então, vou conversar com o subprefeito Quinto Bilbo e vou contar. Então, ela ia levar essa notícia para o subprefeito Quinto Bilbo. Na manhã seguinte a essa conversa com a Téria, ela vai de Liteira para um bairro muito pobre de Roma, que é a Suburra, e vai à casa de uma pitonisa chamada Plotina. E essa pitonisa corresponde a tudo aquilo que ela ficou sabendo, desculpa, que ela ficou sabendo como ela seria, né? E que não precisaria contar nada, que a mulher saberia dizer tudo. E foi isso que aconteceu. Então, logo começaram a conversar, ela já sabia o que Cláudia Sabina estava indo buscar, e sabia toda a história, e podemos ver também a influência, né? a, a conexão desta médium, desta pitonisa, com a espiritualidade. Ora com bons espíritos e ora com espíritos mais trevosos, vamos dizer assim, que buscavam o mal, né? Porque tem momentos que ela dá bons conselhos para Cláudia Sabina e momentos, então, que ela se rende aos maus espíritos, né? E dá continuidade àquilo, atende àquilo que Cláudia Sabina foi buscar. Então, ela chega a aconselhar Cláudia Sabina para deixar de lado o que ela vinha buscar, que o casal se amava, que era uma família feliz, e ela percebia que Cláudia Sabina tinha uma figura angélica protegendo ela. E ela não sabia dizer se essa figura angélica era encarnada ou desencarnada, mas que estava muito presente, né, a vida de Alba Lucília, e que a protegia. Chega a perguntar se ela sabe se tem filhos, né? Ela diz que tem, mas ela desconhece quem pode ser esse anjo, porque, afinal de contas, para ela, como politeísta e patrícia, né, como romana, ela não era demais para ela compreender. Então, ela pede para que Plotina deixe de lado essas conversas, vamos chamar assim, e atenda o que ela quer, porque, afinal de contas, ela está ali trazendo o dinheiro que Plotina tanto quer. E isso faz já mudar toda a inspiração, toda a conexão espiritual que Plotina estava fazendo. Ela já muda de contatos, né?
Então, elas tratam, né, que ela quer separar o casal, e sem que nós, leitores, tomemos conhecimento, ela sussurra no ouvido de Cláudia Sabina, Plotina, né? Sussurra no ouvido de Cláudia Sabino um plano terrível e criminoso. É o que sabemos, e então ela depois vai embora. 2 dias depois dessa ida de Cláudia Sabina à Pitonisa, Túlia conversa com Alba, que pede, então, que Célia a represente, vá no lugar dela para a reunião cristã, porque ela não está se sentindo bem. E Célia fica muito feliz, porque ela, desde que havia chegado de Roma, ela não sabia ainda onde aconteciam as reuniões cristãs, e foi muito feliz. Então, na noite, né, numa noite muito fria, as duas botam um capote e vão encapuçadas, seguem de liteira até um certo ponto, depois seguem a pé, né, justamente para não chamarem atenção. E encontram outras pessoas na mesma situação que ela, alguns com lamparinas, outros com uma conversa muito sutil, e chegando à porta da catacumba, tem que dizer uma senha, né, e para ter acesso. E lá dentro todos esperavam, tinha muitas pessoas, e todos esperavam pela, pela chegada de Policarpo, que teria a fazer a pregação daquela noite. E então que eles ficam sabendo que Policarpo fora preso na manhã anterior pelo subprefeito Quinto Bíbulo. Então nós vemos aí a concretização da denúncia, né, de Cláudia Sabina. Aí termina, então, o capítulo 4. Entramos no capítulo 5, intitulado A Pregação do Evangelho. Né? Porque daí levanta-se um homem da plebe, e esse homem da plebe é Nestório. O que surpreende Célia, que fica olhando, né? E Túlia também, né? E então ele começa falando, contando de sua origem, de sua infância na Ásia Menor, não é? Na igreja de Éfeso, que conheceu João, o apóstolo, fala de toda a sua infância, né, na Grécia, trazendo detalhes. Eu sei que todos se emocionam com aquela apresentação que ele faz, e Túlia fica impressionada, né? E Célia surpresa e feliz. Então, nós paramos aí, né? E na página 86, de quem tem essa edição, e vamos agora começar com o último parágrafo, que é justamente a pregação. Né? Que ele está na tribuna, Nestório está na tribuna, e agora ele vai começar a sua pregação. Já se apresentou, né? Então, vamos lá. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso, com seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. Então, aqui onde nós paramos. Né? E diz Nestório: para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família, mas suas palavras, proferidas para a eternidade, abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia nos integrará a todos como irmãos bem-amados e para sempre. Então, Nestório aqui, ele alerta para o fato de que Jesus trazia em sua fala a definição da família universal.
E prossegue na história. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai, que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos, em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há um século o caminho, verdade e vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser, pela magnanimidade infinita que sentimos em nossa alma em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos, pela iluminação evangélica, no cumprimento das leis do amor e do perdão. Então, todos chegarão um dia. Então, aqueles que fazem a vontade do Pai chegarão mais depressa. Mas aquele outro que ainda está no descaminho, que ainda não ouviu ou não compreendeu a sua palavra, ele também vai chegar um dia. Né? Então, tem essa promessa, né? Isso traz esperança. Né? Então, aqueles que fazem a vontade do Pai estarão mais perto desse coração misericordioso. É coisa linda, né? E prossegue aqui na história. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos, olha só, compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que, por vezes, nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem, olha, aqui, vou até tomar uma água. Olha que beleza aqui. Se um homem é a partícula da divina, é uma partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Era a palavra para o sempre. Né? Estamos aqui até hoje, escutando suas palavras. Né? Aqui vemos a lucidez de Nestório. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos, de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram nesse império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. E então, em nossos tempos amargos, de devassidão e decadência, ainda estamos, não é? Ainda estamos nesses tempos amargos, mas estamos caminhando. Então, estamos no caminho para ver esse caminho que está sendo preparado, né, para as civilizações do porvir. Alguns já estão se modificando, como já naquela época, alguns já se modificavam, né, os primeiros cristãos já estavam trazendo a diferença, fazendo a diferença, e nós aqui seguimos lentamente,
Mas seguimos. Continua o Nestório. Até agora, as águias romanas, né, o símbolo do império era as águias romanas, a águia romana, né? As águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares. Mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro de ruína e de sangue, será sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do mestre puros e pacíficos. A Terra viverá as suas fases evolutivas. Vamos lembrar aqui, né, que a Terra é um planeta de provas e expiações. Está evoluindo, né, já foi um mundo primitivo. A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. Até agora, o cristianismo tem medrado, tem aumentado, tem avultado com as lágrimas e o sangue de seus mártires. Mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade, nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que dentro em pouco tempo o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos. Então, aqui temos no proselitismo do Cristo, aquele proselitismo é aquele que converte pessoas para o bem, né? Sem discriminar. Né? Somente os puros e pacíficos são irmãos do Mestre. Continua aqui. Nessa época, meus irmãos, talvez a doutrina do Mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e despotismo, né? Cheio de prepotência, de autoritarismo. Né? É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo, mas ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Então, acho que ainda estamos aí, né? Como anteriormente nós vimos na página anterior, que ainda estamos nos tempos amargos, nós ainda estamos navegando nesse vasto oceano, cheio de espíritos turbulentos. E continuam. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante. Então, aqui nós temos a alusão ao Evangelho de Lucas, ao capítulo 23, versículos 28, 29 e 30. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: de todas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por-se-ão todos os homens a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se assim procedem com o lenho verde, que se fará então com o lenho seco? Então, trazendo aqui as palavras, né, ditas, narradas por Lucas. Aproveito aqui para lembrar que aos domingos, na nossa reunião pública aqui no canal Videira Espírita, estudamos o Evangelho
com o olhar da doutrina espírita, e sempre Cristina Brito nos traz, né? E nós estamos justamente no Evangelho de Lucas. Então, aos domingos, às 17 horas, Brasil, 21 horas, Portugal. São todos bem-vindos. Continuando a história. Vamos remover aqui. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos. Pois mais tarde, conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz dos céus será ouvida na terra, por meio dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. Quanta esperança, não é? É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca, neste mundo, com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante. E sim, que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz para nos redimir do infortúnio e do pecado. Depois de uma prece, Nestório terminava sob o olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova, o expositor do Evangelho, era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Então, depois de toda essa pregação, vamos aí às perguntas da Assembleia, né? Assim foi que, para a elocução, numerosos confrades se acercaram do pregador, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. Meu amigo, perguntava um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Então, nós temos aí, né, todos esses evangelhos já sendo estudados. Desculpem, eu estou com um pouco de coriza. Sim, esclareceu Nestório, né, o interpelado. Mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel, né, Jesus, o pastor, encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista,
a redimir o mundo. Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, mas a aprovação da maledicência não o permite. E Nestório traz: e acaso poderás ir a Jesus, deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Explicava solícito, liberto de Ovídio. A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Então deixa, né? Olha que ensinamento, né? Esse é o bem viver mesmo, não é? Não nos incomodemos com o que eles pensam e vamos deixar que falem, sem nos importarmos, né? Que o outro se importem com a nossa própria vida, deixe se importar, deixe que falem. Não vamos fazer disso uma guerra, né? Deixa para lá. Vamos seguir aquilo em que acreditamos. Vamos seguir a nossa fé. Né? Mestre, exclamava ainda uma senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo. Meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim para que Jesus me atenda às rogativas. Irmã, respondia Nestório, algo veemente, esqueceste que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres uns aos outros? Não sou senão servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino mestre. Não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Ademais, importa lembrar que a terra não é o paraíso. Atentos à recomendação do Messias de que, para atingir a ventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo. Então, irmã, não reclama, né? E somente você, né? Eu posso cuidar de mim, você de você, não é? Então, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor. Então, você tem que se dedicar, pedir a Ele, você mesma. Né? E nesse instante, rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou-as, tomado de surpresa, enquanto a jovem lhe dirigiu as palavras de júbilo e simpatia. Nestório, exclamou Célia, radiante, por que nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé? Filha, sem embargo do meu fervor cristão, não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da mútua comunhão na mesma fé. Quando uma surpresa maior lhes abalou o espírito. Enquanto a maioria dos companheiros se punha a caminho de regresso à cidade, pois que a madrugada se avizinhava, destacava-se de todos os grupos um jovem, forte e simpático, que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria. Acercou-se de Nestório e de Célia, com os braços estendidos, ao mesmo tempo que o liberto e a jovem Patrícia exclamavam, com a mesma voz, tocada de emoção e profundo júbilo: Ciro, Ciro, meu pai, Célia. E o mancebo quase os reuniu no mesmo amplexo de amor e felicidade.
Túlia Sevina contemplava a cena comovedora com o coração em sobressalto. Alba Lucínia já lhe falara do drama íntimo da filha e a mulher de Máximos custava a conformar-se com a circunstância de haver conduzido a jovem àquele encontro de consequências imprevisíveis. A ausência de Policarpo, que se a inibia de solicitar a prece pela ventura doméstica da amiga, segundo a sua fé, o fato de se haverem avistado com Nestório, quando preferia o segredo de sua presença ali, e o encontro inesperado de Ciro eram acontecimentos que a contrariavam profundamente. Mas Célia, radiante, sem poder traduzir o seu júbilo com saber que Nestório era pai de seu noivo espiritual, apresentou-lhe o jovem que a Patrícia foi obrigada a saudar atenciosamente, em virtude das circunstâncias. Então, nós temos aqui Túlia preocupadíssima, né? Ela está vendo ali, está nas catacumbas, levando Célia, né? A filha de Ovídio, e contra o seu liberto, pregando Nestório. Encontra Ciro, o amor proibido, a quem Euvídio ordenou que nunca mais se encontrassem. Tarde da noite, tudo aquilo acontecendo ali, ela ficou realmente preocupada, e ela não pôde sequer pedir a Policarpo que orasse por sua amiga, que era o motivo dela estar ali, o motivo maior. E daí continua a narrativa. O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto, enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento e manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de Ovídio, aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores. Então, Nestório foi posto em liberdade por Ciro, por Euvídio, e Euvídio também libertou Ciro, né? Então, os dois foram libertos por Euvídio. E enquanto todos se retiravam, o grupo palestrava com crescente interesse. A uma pergunta de Célia, o jovem explicou que no porto de Cesareia fora entregue ao comandante Quinto Vetus, que, amigo pessoal de Ovídio, fizera absoluta questão de lhe conservar a liberdade, conduzindo-o às costas da Campânia, com excepcional gentileza. Dali, uma embarcação o trouxera até Ostia, entre o pessoal da equipagem, deliberando ele então permanecer em Roma, na vaga esperança de obter notícias do pai ou daquela que lhe enchia o coração de lembranças carinhosas e perenes. Célia sorria satisfeita, sentindo-se naquele cemitério, nas catacumbas eram os cemitérios, né? Naquele cemitério ermo e triste, a mais ditosa das criaturas. O luar, porém, já havia desaparecido. Apenas as estrelas, no manto escuro do firmamento, brilhavam com cintilações mais intensas, preludiando o dealbar da aurora. Túlia Sevina. Desculpem aqui. Eu trouxe um slide para ilustrar, né? Desculpa, passei aqui. O luar, né? Que já havia desaparecido. Então, tem só as estrelas no escuro firmamento. Túlia Sevina lembrou então a conveniência de regressarem o quanto antes. Tudo aquilo já havia acontecido, aquilo inesperado, foi tudo inesperado para Túlia, né? Para Célia também, mas ela estava angustiada com aquilo tudo. Nestório e Célia estavam vivendo momentos de muita alegria ao reencontrar, né, Ciro, mas ela já estava angustiada com todo o andar daquela noite. Nestório sentia-se possuído do imenso desejo de ouvir o filho a respeito de todos os fatos do passado, de modo a conhecer os mais íntimos pormenores de sua separação dolorosa e longa.
mas observando a sua intimidade com a jovem Patrícia, abstinha-se de muitas palavras, guardando atitude expectante e calma, embora adivinhasse o romance de amor daquelas duas criaturas mal saídas da adolescência. O ex-escravo mantinha sua atitude reservada, e enquanto Túlia Sevina se mostrava apreensiva, os dois jovens falavam em todo o trajeto, contendo o céu por testemunha, né? Em todo o trajeto, de suas reminiscências ou de suas esperanças em Jesus, a claridade amiga das estrelas que empalideciam no firmamento. De Misura com os regressantes vinham agora camponeses descuidados e felizes, que se dirigiam ao pequeno perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do seu campo para as feiras. Todavia, no grupo das nossas personagens, ninguém observou que dois vultos a seguiam de perto, com insistente atenção, embora irreconhecíveis em razão dos capuzes que lhes cobriam o rosto. Nestório e Ciro acompanharam as duas Patrícias até as proximidades da residência de Ovidio Lúcius, onde Túlia Sevina se recolheu em identidade de circunstâncias, obedecendo ao plano pré-estabelecido, voltando pai e filho pelos mesmos caminhos até próximo da porta salária, onde se acomodaram no apartamento do primeiro. Então, é a porta salária, lá onde morava Nestório. Foi aí que Nestório, absolutamente insone, não podia ser diferente, né? Em virtude das emoções daquela noite, ouviu a narrativa do filho até o amanhecer, capacitando-se de que uma nova fase de sacrifícios lhe seria imposta pelas circunstâncias em jogo. O sol já havia espalhado seus raios de ouro por toda parte. Quando liberto de Ovídio, algo acabrunhado, apesar do júbilo de rever o filho estremecido, falou-lhe, abraçando-o com ternura. Meu filho, regozijo-me no Senhor pela alegria de te encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo, mas temo por ti, doravante, como pai extremoso e desvelado. Acredito que, apesar da fé que me testemunhas, não soubesse dominar o coração moço e idealista no momento oportuno, pois já que entendias a vida qual a compreendes agora, estavas apto a reconhecer a inutilidade de qualquer fantasia no que se refere às venturas transitórias do mundo. Mas, por outro lado, louvo-te a conduta honesta e rejubilo-me com o teu esforço na santificação do teu afeto. Sou de opinião, continuou Nestório, que seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral, porquanto a família de Célia não toleraria jamais uma pretensão tua. Descansa, filho. Precisas de energia e de repouso. Quanto a mim, o sono agora ser-me-ia impossível. Aproveitarei o tempo para ir ao velabro, onde me guiarei por tuas informações, a fim de transportar para aqui os objetos que te pertencem, e ao mesmo tempo avisarei o censor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje. E acentuando as palavras com um sorriso de satisfação, rematava. Doravante, estaremos sempre juntos para a mesma tarefa, e aqui permaneceremos até quando Jesus nola permita. Círio, em resposta, beijou-lhe as mãos comovidamente. Antes de se dirigir ao Velabro, que era um dos bairros mais pobres e mais populares de Roma, o liberto procurou a prefeitura dos pretorianos, ali se avistando com o lictor Domítio Fulvius, pessoa de confiança dos seus chefes, solicitando-lhe cientificasse ao censor o seu impedimento naquele dia e providenciando em seguida para que a mudança do filho para sua casa se efetuasse com a
possível presteza. Desculpem. Sentia o coração apreensivo e amargurado em face dos acontecimentos, e, todavia, colocava a fé acima de tudo, rogando a Jesus lhe concedesse a inspiração devida para o aclaramento de todos os problemas. Quanto a Túlia Sevina, algo desapontada, informou a amiga pela manhã dos fatos singulares que haviam ocorrido. Eu peço desculpas, eu fiz uma pequena pausa em função da minha coriza. Vamos retomar, então, aqui o nosso estudo. Vou repetir aqui, quanto a Túlia Sevina, algo desapontada, informou a amiga pela manhã dos fatos singulares que haviam ocorrido. Alba Lucínia ouvia assaz surpreendida, experimentando o coração pejado de amargas expectativas. Chamou a filha ao seu gabinete de repouso, mas notando-lhe a serenidade e recebendo-lhe a promessa de guardar inteira observância às recomendações paternas, buscou tranquilizar-se a si mesma, de modo a minorar as próprias mágoas. Chegando ao seu gabinete, manhã alta, Fábio Cornélio foi procurado com insistência por Pausânias. Lembram Pausânias, o chefe de serviço de Ovídio Lúcius, né? Que ainda em Roma guardava a chefia dos servos da casa de seu genro e que lhe falou depois de respeitosa reverência. Né? Ilustre censor, a que venho obedecendo a um desígnio sagrado dos deuses, a fim de vos informar de graves acontecimentos ocorridos esta noite. Mas como graves acontecimentos? Perguntou o sogro de Ovídio, visivelmente impressionado. O avô materno, né, de Célia. E Pausânias relatou-lhe então todo o ocorrido, asseverando haver seguido as duas senhoras, dado seu zelo carinhoso por todos os assuntos atinentes ao nome e à posição do seu amo, saturando as suas afirmativas de expressões bajuladoras e exageradas, para melhor impressionar a sua autoridade e o seu prestígio. Nestório é cristão? Interrogou o censor admirado. Custa-me acreditá-lo. Senhor, pelas graças de Júpiter, estou afirmando a verdade. Respondeu Pausânias com a sua atitude humilde à frente do mais poderoso. Ovídio agiu muito precipitadamente. Falou o orgulhoso patrício como se estivesse falando para si mesmo. Conferindo a tal homem tamanha responsabilidade em nossa esfera de trabalho, todavia, tomarei ainda hoje todas as providências que o caso requer e agradeço os teus bons serviços. Pausânias retirou-se, enquanto Fábio Cornélio, que também não ignorava o romance de Ciro e da neta, tomou-se de cólera contra os dois ex-escravos que lhe vinham perturbar a tranquilidade doméstica. Considerando a ausência do genro, que ainda se conservava em Tibur, deu todas as providências julgadas indispensáveis, sem vacilar no cumprimento de suas íntimas decisões em relação ao assunto. Nas primeiras horas da tarde, um destacamento de pretorianos chegava à habitação coletiva, onde se alojavam pai e filho, em cumprimento das ordens emanadas da Justiça Imperial. Chamados, os dois libertos compreenderam a gravidade da situação, concluindo que alguém os houvera denunciado e traído. Abraçaram-se em prece mútua, como se desejassem renovar os protestos de confiança e de fé na providência divina, prometendo-se um ao outro o máximo de coragem e resignação nos transes angustiosos que entreviam à frente. Juntos dos soldados, perguntou Nestório com serenidade ao lictor que os chefiava. Que me queres, Pompônio? Nestório, replicou o chefe do destacamento, seu conhecido pessoal e seu amigo. Venho da parte do censor Fábio Cornélio, que ordenou tua prisão, bem como a de teu filho,
recomendando-nos o máximo cuidado para que não fugissem. Em seguida, mostrou-lhes a ordem manuscrita, desenrolando o pergaminho, ao que o liberto retrucou. Porventura chegaste a supor que te resistiríamos? Guarda a ordem e não te preocupes com a espada, pois a melhor arma não é a de quem ordena, mas de quem sabe obedecer. Então, completamente resignado, né? Até porque ele já antevia que algo haveria de se tornar sério, mas talvez não soubesse que seria tão rapidamente, né? Isso posto, os prisioneiros se colocaram à frente dos soldados em direção à prefeitura, onde o censor fazia questão de interrogar a sós o ex-auxiliar do seu cargo. Separado de Ciro, recolhido a uma antessala sob a vigilância dos pretorianos, foi Nestório conduzido a um compartimento amplo, onde, minutos após, chegava o velho romano, evidenciando no olhar a cólera dos seus brios ofendidos. Nestório, exclamou rudemente, fui informado de graves ocorrências verificadas esta noite. Não posso compreender a situação sem te ouvir de perto, de maneira a inutilizares negativamente as denúncias trazidas à minha autoridade. Ele estava ainda dando ali a oportunidade de defesa a Nestório. Interrogai, senhor, disse o ex-cativo com respeitosa tranquilidade. És cristão? Perguntou o censor com profundo interesse. Sim, pela graça de Deus. Que absurdo, revidou Fábio Cornélio escandalizado. E por que nos enganaste dessa forma? Consideras razoável zombar da consideração que nos é devida? É assim que retribuis a estima e confiança a ti dispensadas? Senhor, retrucou o ex-cativo penalizado, sempre pautei minhas atitudes no maior respeito às posições e crenças alheias. Quanto a vos haver iludido, peço vênia para esclarecer melhor as vossas afirmativas, pois ninguém até hoje me exigiu aqui qualquer declaração concernente às minhas convicções religiosas. Fábio Cornélio compreendeu a serenidade do homem que tinha à sua frente, considerando inútil apelar para essa ou aquela circunstância, a fim de lhe arranjar uma negativa para remediar a situação delicada entre ambos, e mirando-o de alto a baixo com profunda altivez, acentuou com energia. Considero as tuas afirmações afrontosas à minha autoridade, além de estar recebendo simultaneamente de tua parte o máximo de ingratidão com quem te ofereceu a mão de benfeitor e amigo. Mas, Senhor, será insulto, porventura, o dizer-se a verdade? Perguntou Nestório, ansioso por se fazer compreendido. E sabes a punição que te espera? Revidou o velho censor mal-humorado. Não posso temer os castigos do corpo, tendo a consciência tranquila e edificada. Isso é demais. Tua palavra será sempre a de um escravo intratável e odioso. Basta. Cientificarei o vídeo do teu detestável procedimento. E chamando Pompônio Gratus para ouvir-lhes as declarações, o orgulhoso patrício retirou-se do recinto, pisando forte, enquanto Nestório foi obrigado a relatar a sua condição de adepto e propagandista do cristianismo, reafirmando ser pai de Ciro e fornecendo outros informes, de maneira a satisfazer a autoridade com a exposição dos seus antecedentes. Nestório, exclamou Pompônio Gratus, assumindo ares de importância na qualidade de inquiridor para o caso do momento. Não ignoras que as tuas afirmativas constituirão a base de um processo, cujo resultado será a tua condenação.
Sabes que o imperador tem sido justo e magnânimo para todos que se arrependem a tempo de atitudes como a tua, desarrazoadas e infelizes. Por que não renuncias agora a semelhantes bruxedos? Negar a fé cristã seria trair a própria consciência, replicou o liberto calmamente. Além disso, nada fiz que me pudesse induzir ao arrependimento. Mas não eras um escravo? Se vieste de condição penosa e miseranda, desculpe, por que não transgredir com as tuas ideias pessoais em sinal de gratidão para com aqueles que te deram a independência? No cativeiro, nunca deixei de cultivar a verdade, como a melhor maneira de honrar os meus senhores, mas ainda assim, sempre tive um outro jugo, suave e leve, o de Jesus. E agora, acredito que o Divino Senhor me convoca ao testemunho. Cavas o abismo dos teus males com as próprias mãos, disse o lictor, com indiferença. E acentuando as palavras com mais fundo interesse, acrescentou: agora, faz-se mister, digas onde se reúnem essas assembleias, para que as autoridades se orientem na campanha de expurgar a cidade dos elementos mais perigosos. E aqui nós vamos fazer uma pausa e vamos deixar para o nosso próximo estudo a continuação deste momento em que o amigo Lictor Pompônio Gratus tenta persuadir Nestório. Então, amigos, encerrando aqui o estudo da noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Amado Senhor, estamos aqui banhados das tuas palavras, banhados pelo sermão, pela pregação dada por Nestório, tão inspirado, que possamos, como ele, levar-te em nossos corações, para que o caminho à nossa frente seja leve, seja brilhante da tua luz, seja apaziguado por ti e que recebamos sempre o teu divino amor. Sê conosco, Senhor, nessa semana que nos separa do dia do nosso próximo encontro de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, senhores amigos, estamos aqui nos despedindo mais uma vez, encerrando mais um encontro de estudo dessa obra, trazida a nós por Emmanuel, e que nós possamos, na próxima semana, nos reencontrarmos, seja no momento que puderem, naquele momento que puderem assistir a esse vídeo, né, com o estudo, seja, então receba aqui o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, sejam todos sempre, sempre bem-vindos, e até o nosso próximo encontro, com a graça do Pai. Muita paz.